Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre aí o Teorema de Pitágoras, certo? Então, o Teorema de Pitágoras, ele se enquadra aí dentro de um triângulo retângulo, tá? E ele tem uma fórmula para nós acharmos aí os valores de cada um dos lados desse triângulo retângulo, tá? Então, nós temos num triângulo retângulo os três lados, e cada um dos lados ele vai ter uma denominação, tá? Nós chamamos de hipotenusa aquele lado que está à frente do nosso ângulo reto, que é esse ângulo aqui de 90 graus, tá? E o ângulo reto, ele sempre é apontado dessa forma aqui, tá? O ângulo reto ele é apontado com esse quadradinho e é um ângulo de 90 graus. Então, aqui é um ângulo de 90 graus, tá? E tudo que está à frente do nosso ângulo de 90 graus, nós denominamos como hipotenusa. Tá? Os outros dois lados do nosso triângulo retângulo, denominamos eles como os catetos. Certo? Então, aqui nós já temos agora os nomes de cada um desses lados do nosso triângulo retângulo, para ficar mais fácil aí de nós aplicarmos a fórmula de Pitágoras, o grande teorema de Pitágoras. Como que é aplicado o teorema de Pitágoras? Nosso teorema de Pitágoras consiste nessa fórmula bem simples, que é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, vai ser comum vocês escutarem que o teorema de Pitágoras é igual a soma dos catetos ao quadrado, tá? Então, cateto, cateto, e a soma dos catetos ao quadrado, a gente consegue aí achar a hipotenusa, certo? Então, dentro de um triângulo retângulo, ele nem sempre pode estar expresso dessa forma, tá? Então, por exemplo, se eu montasse aqui agora para vocês um triângulo retângulo dessa forma, e nosso ângulo reto tivesse aqui, ó, percebem que nós mudamos o lado aí, mudamos o posicionamento, na verdade, desse triângulo retângulo. Então, para a gente denominar a hipotenusa, seria aqui, e isso é cateto, e isso é cateto, certo? Então, só para deixar claro aí para vocês acharem cada um dos lados dos triângulos retângulos, a hipotenusa é sempre o que está à frente do ângulo de 90 graus, certo? Que é o ângulo reto. Então, vamos aqui agora um exemplo. Desse triângulo retângulo aqui, ABC, tá? Nós vamos fazer ele medindo 6 centímetros, aqui 8 centímetros. E essa hipotenusa aqui a gente vai chamar ela de X, que a gente não vai ter ela. Como a gente encontra o valor da hipotenusa, tá? A gente vai aplicar essa fórmula aqui, que é o nosso grande teorema de Pitágoras, tá? Então, pessoal, o teorema de Pitágoras, ele é aplicado para achar uma incógnita em qualquer desses lados aqui, tá? Então, nesse caso que está na nossa hipotenusa, que é o nosso x, que a gente já sabe já identificar porque ele está frente ao ângulo aqui de 90 graus, a gente vai achar, então, aí a hipotenusa. Então, como que vai ficar isso? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ela é x ao quadrado, certo? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver os quadrados. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, então é 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, então é 64. Então, fica x ao quadrado igual a 100. Acabou aqui? Não. Não acabou porque a gente tem esse senhorzinho que ele está ao quadrado aqui, né? E para a gente passar aí numa equação,
Quando a gente tem elevado aqui uma potenciação ao quadrado, ele passa fazendo o inverso disso, ou seja, é uma raiz quadrada. Então, x é igual a raiz de 100, que é igual a 10, tá? Então, o nosso valor de x, que é a nossa hipotenusa, é igual a 10, certo, pessoal? Então, aqui está um exemplo prático para vocês, tá? Nas próximas aulas a gente vai dar uma dificultada, mover o x aí para alguns outros lados. Aqui é só uma base do que é o Teorema de Pitágoras, tá? Outra coisa também que nós vamos ver é o nome desses catetos. Um cateto ele chama cateto oposto e o outro cateto ele chama cateto adjacente, tá? Que também a gente vai ver mais para frente. Por enquanto a gente vai ficar com essa base, essa introdução ao Teorema de Pitágoras. Obrigado.